Deputada, eu gostaria primeiro de falar sobre a Lei de Segurança Nacional que nós já temos. Recentemente, em Carta Capital, nós abordamos alguns casos e o mais chamativo deles foi o caso do youtuber Felipe Neto. Por isso mesmo que esse projeto tem mobilizado muitos debates no país, e aí eu gostaria de perguntar para a senhora concorda que essa lei, que a Lei de Segurança Nacional atual, tem sido mal aplicada e quais são os principais indícios, as principais evidências de que essa lei tem sido mal aplicada nos últimos tempos? Na verdade, essa lei ela não está sendo revista, essa lei está sendo revogada. Ela é uma lei que não se adapta, que não se adequa aos ditames da Constituição de 88, ela é uma lei anterior à Constituição de 88, de um período autoritário, um período em que cidadãos nacionais poderiam ser vistos como inimigos do regime por criticarem ou por, de alguma forma, né, praticarem qualquer crime contra a honra, né, do gestor da vez, do governante da vez. É uma lei também que submetia a jurisdição militar, submetia civis à jurisdição militar, o que também é completamente incompatível com a Constituição de 88. Aliás, esse é o único ponto desta lei que não está sendo aplicado, porque foi taxativamente revogado pela Constituição. Então, a questão dessa lei está sendo mal aplicada, sim. Ela está sendo mal aplicada porque ela não se coaduna com a Constituição de 88. E nós não podemos admitir, dentro do nosso ordenamento jurídico, qualquer lei, qualquer espécie normativa que não esteja em completa consonância com a Constituição. Então, seja em que sentido ela tenha sido aplicada, ela foi mal aplicada, porque ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, eu estava lendo um pouco sobre a lei e tem um trecho, por exemplo, que torna crime incitar as Forças Armadas. Tem também um escopo que penaliza a propagação de fake news, mas, por outro lado, a gente vê também que tem pelo menos 100 indiciamentos, né, como a senhora bem colocou aí, de pessoas que foram enquadradas na Lei de Segurança Nacional e que têm sido criticadas por falarem que, enfim, pode ser um tipo de censura. Quais gatilhos a senhora pretende colocar nesse texto para evitar que a lei ela seja utilizada de má forma como ela tem sido utilizada agora? Como é que a gente pode garantir para as pessoas que ela não vai ser usada numa perseguição política, num caso de censura? Tem algum critério específico, algum tipo de tramitação que o texto abarca para evitar esse tipo de situação? Porque parece ser essa a grande preocupação tanto da esquerda quanto da direita, né? A lei, obviamente que essa lei, que é de 83, ela não fala de fake news. No nosso substitutivo, nós também não falamos. Na verdade, o que nós falamos são de disparos em massa. Não é simplesmente aquela fake news que uma pessoa, de alguma forma, compartilhou, mesmo que tenha sido um youtuber que tenha 1 milhão, 100 milhões de seguidores, e ele, além de tudo, ainda impulsionou. Não é disso que nós falamos. Nós falamos de disparos em massa, da utilização de instrumentos, de ferramentas que as redes sociais não possuem. Portanto, nós falamos de empresas que possam ser contratadas para fazer disparos através de robôs, disparos em massas, de notícias inverídicas, sabidamente inverídicas, e com o intuito de atingir a democracia. Veja, o escopo é completamente diferente. É um outro escopo. Aqui não é aquela fake news que fere a honra de alguém. Essa é crime, essa está nos crimes contra a honra, essa está no Código Penal. Uma outra coisa é fazer um disparo em massa para atingir a democracia, atingir as instituições democráticas no momento das eleições, no momento em que elas passam por um processo, que elas estão administrando um processo eleitoral. Então, isso aqui eu tenho a impressão que aqui a linha de disjunção entre um e outro é bastante clara, né? É bastante clara. Então, com relação a este ponto, eu acho que nós podemos
dizer que... Agora, claro que um mau juiz, um mau intérprete, ele vai fazer uso da lei da forma que ele quiser, mas, obviamente, haverão novos juízes para corrigir estas falhas. É essa garantia que a gente pode dar. É a própria garantia do Estado democrático de direito e das suas instituições. Tem tido alguns comentários da base do governo, a senhora do PP, né, alinhada ali também ao presidente da Câmara, Arthur Lira, mas parece que tem ocorrido algum tipo de pressão da base de governo contra esse dispositivo que criminaliza essa mecanização, né, de disparos em massa feita pelas agências, justamente porque tem-se a ciência de que a campanha do presidente Bolsonaro em 2018 teria feito uso desses dispositivos. Como é que você está lidando com essa pressão de um lado e de outro dentro da casa, já que a matéria deve ir direto ao plenário? Olha, com muita tranquilidade, com muito diálogo, com uma escuta bem qualificada, ouvindo as razões de cada um. O próprio partido, o PSL, não é? Na sua ala que é mais ligada ao presidente Bolsonaro, trouxe diversas apostas, fizemos uma reunião na sede do partido, na liderança do partido, onde debatemos ponto por ponto a lei e, claro, muitos deles foram atendidos. Agora, da mesma forma que há críticas a esse dispositivo, há todo um aplauso a ele também pela atualidade. Nós não podemos falar de defesa do Estado democrático de direito, de defesa da democracia, sem prevermos, né, esse tipo de expediente que está sendo utilizado no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Né? Não é só aqui no Brasil. Nós vimos na eleição passada as tentativas de hackers de derrubarem o sistema do TSE, né? De balbuciarem, de confundirem o resultado das eleições. Olha o tamanho do prejuízo que isso pode trazer para a democracia. Então, esse tema não pode realmente ficar de fora. Ele virá, podemos procurar o melhor texto, o que mais esclareça, o que seja mais fechado, para não dar margem a interpretações errôneas, para diminuir os efeitos colaterais nocivos, mas que nós não podemos deixar de trazer esse tema para dentro deste projeto, isso é fato. Você não retira e vão votar, então, né? Está tendo essa pressão e vai votar. Não, eu não tenho assim, esse comportamento sectário, eu não tiro. Não, o projeto não é meu, eu sou apenas a relatora. Sim. Ele vai ser submetido ao plenário, né? Pode sofrer emendas supressivas, pode sofrer destaques. O que eu digo é da necessidade de que esse tema esteja dentro do projeto de lei. Não é que eu não tiro, não é isso, não tenho esse tipo de posicionamento, não, acho antidemocrático. Ele está posto, ele está em debate, mas eu vejo uma grande necessidade de que ele esteja no texto.